O Estreito de Hormuz está fechado, segundo a Guarda Revolucionária do Irã. Claro, se você ouvir outras fontes, pode ter uma resposta diferente sobre isso. Mas essa é a notícia que está saindo agora. A Guarda Revolucionária divulgou esse comunicado por meio de suas agências de notícias. Essa aqui é a ISNA e apareceu em várias outras também. O texto diz o seguinte: diante da violação flagrante das promessas e do rompimento do acordo por parte dos Estados Unidos, por não terem cumprido a primeira cláusula do Tratado de Fim da Guerra, e em resposta às violações contínuas e ininterruptas do cessar-fogo por Israel e pelo sul do Líbano, o Estreito de Hormuz será fechado à passagem de embarcações. O quartel-general central de Qatam al-Anbiya também afirmou que esse é o primeiro passo em resposta à quebra de promessas pelo inimigo. E, se a agressão continuar, as próximas ações serão planejadas para obrigar o inimigo a cumprir seus compromissos. Olha, isso é algo que me preocupa há muito tempo, e eles destacaram isso aqui. O ponto número 1 nesse memorando de entendimento era que haveria um cessar-fogo em todas as frentes, e eles incluíram explicitamente o Líbano. Agora, você deve se lembrar do primeiro cessar-fogo que entrou em vigor depois de 40 dias de combates, acho que foi no dia 8 de abril. E ele também dizia que o cessar-fogo se aplicava ao Líbano. Você deve se lembrar que o primeiro-ministro do Paquistão disse sim, o cessar-fogo está em vigor, e que ele incluiria o Líbano. Os Estados Unidos no começo também disseram que incluiria o Líbano, mas Israel respondeu algo como: tá bom, digam o que quiserem, nós vamos fazer o que quisermos. E isso foi um grande ponto de atrito por um tempo. Depois houve uma espécie de adesão, meio a contragosto. Mas naquele momento, Israel basicamente disse: tudo bem, vamos fazer uma ação em Beirute. E claro, mais tarde eles realmente fizeram. Isso mostrou o quanto tudo era frágil. Então, mesmo para chegar ao memorando de entendimento, que passou de onde estava nas conversas iniciais, lá em 8 de abril, até se tornar o ponto número 1, quer dizer, até mais importante do que as reparações, mais do que os ativos descongelados e tudo mais. Esse foi o primeiro ponto. O lado iraniano deixou bem claro que a principal prioridade deles é acabar com a guerra em todas as frentes. Eu acho que eles veem isso como o auge do poder que estão conquistando. E querem dizer, não estamos fazendo isso só por nós. Queremos mostrar que temos poder de influência até sobre Israel. Acho que esse é o ponto mais importante para eles agora. Mostrar que tem força para impor obediência até a Israel, que até então era vista como a potência militar indiscutível da região, acima de todos. Acima do Irã, do Egito, da Síria antes de cair, e até desafiando a Turquia. Quer dizer, tem muita gente que vê Israel até mais do que a Turquia, mesmo ela sendo parte da OTAN por causa do apoio dos Estados Unidos. Essa é a visão. Então eu acho que agora a gente tem uma questão real, em que o Irã quer mostrar força e provar que consegue usar os Estados Unidos para forçar Israel a se alinhar na região. E se eles conseguirem isso, vai mandar um recado bem forte para o resto do Oriente Médio sobre quem é que realmente dá as ordens. Se os Estados Unidos fizerem o que o Irã quer e colocarem Israel em conformidade, isso só vai acontecer porque o Irã colocou essa exigência como prioridade número 1 e insistiu até conseguir. Mas agora vem o problema. Foi fechado por enquanto? Bom, se foi ou não foi, isso na verdade não muda a dinâmica de que eu acabei de falar, mas muda a situação imediata, porque o Irã diz que fechou o Estreito de Hormuz. Só que o vice-presidente Vance diz que ainda não há nenhuma evidência disso. Mas será que ele está sendo só otimista? Porque, por enquanto, a gente não tem nenhuma confirmação independente do que está acontecendo. O que a gente tem, voltando para o lado iraniano, é uma certa confusão. Essa é a agência de notícias Tasnim. A outra era a ISNA. Acho que é isso mesmo. Sim, foi a agência de notícias ISNA. Essa aqui é a agência de notícias iraniana Tasnim.
E eles dizem que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagaei, rejeitou as reportagens que afirmavam que o estreito tinha sido fechado, dizendo que essas alegações não tinham fundamento. Então o que temos é a Guarda Revolucionária emitindo um comunicado bem detalhado aqui. Isso foi às 9h24 da manhã. E depois aparece esse outro, às 8h22, que na verdade saiu antes, dizendo que essas informações eram infundadas. Então a pergunta que fica é, afinal, quem está realmente no comando aqui? E qual é de fato a posição do Irã? Porque eles mesmos estão mandando sinais contraditórios. Mas o que não é um sinal confuso é que essa questão continua sendo central, continua em primeiro plano. E sem isso, não vai haver um acordo de longo prazo. Então a pergunta agora é, o que vai acontecer dentro de Israel e do Líbano? E essa é a notícia que saiu hoje de manhã. Apesar da trégua, segundo o jornal Tahel, que está reportando, apesar da trégua, as forças de defesa de Israel atacam o Líbano após repetidos ataques do Hezbollah, pelo menos 27 mortos. Informação importante aqui. Israel, de novo falando da perspectiva israelense, realizou uma série de ataques no sul e no leste do Líbano durante a noite e na manhã de sábado. Então, estamos falando de algo que aconteceu há poucas horas. O Exército de Defesa de Israel teria atacado o Hezbollah depois que o grupo terrorista, apoiado pelo Irã, atacou tropas em violação ao cessar-fogo de Dayal. A mídia libanesa e equipes de resgate relatam pelo menos 27 mortos e 26 feridos. O IDF afirmou que continua, abre aspas, comprometido com o acordo de cessar-fogo, de acordo com as diretrizes do escalão político, fecha aspas, mas atacou o Hezbollah no sul do Líbano depois que o grupo terrorista lançou cerca de 50 projéteis contra alvos israelenses em diferentes incidentes durante a noite na região. Agora, eu vi outras reportagens hoje dizendo que isso pode ser o que o lado israelense está relatando. Mas o que acontece quando a gente vai a fundo, no detalhe do que realmente ocorreu no terreno, que teria levado o Hezbollah a disparar esses 50 tiros? Porque a implicação disso é que, bom, Israel só estava se defendendo. Quero dizer, o que mais eles poderiam fazer? Se o Hezbollah dispara 50 projéteis, é claro que eles não vão simplesmente ficar de braços cruzados. Mas quando você olha para o que aconteceu no terreno, com base em informações separadas que eu recebi mais cedo hoje, o lado israelense estava avançando em certas áreas. E quando eles avançaram para regiões onde ainda não tinham entrado, houve uma resposta do Hezbollah, e foi aí que esses foguetes foram disparados. Então Israel diz, nós não estávamos atirando, só estávamos nos movendo para outras áreas, e aí, em violação do cessar-fogo, eles atiraram. E claro, nós revidamos. E você viu que eles não revidaram apenas contra quem lançou os foguetes, mas também atacaram o sul e o leste do Líbano. Então, não importa como você queira encarar isso, a situação continua acontecendo. A gente tem mostrado vários vídeos aqui, inclusive nas últimas horas, mostrando que há muitos desentendimentos públicos entre os Estados Unidos e Israel. Hoje vamos mostrar alguns desses casos porque surgiram novos episódios. Mas vamos dar uma olhada nisso, porque mesmo com tudo isso, apesar do que está acontecendo no Líbano, e independentemente do estreito estar fechado ou não, vamos continuar acompanhando ao longo do dia para ver o que de fato acontece, o que é verdade. Além disso, agora são 9h39, então faz nem 2 horas que Begai declarou o seguinte: cumprimos nossos compromissos, mas o outro lado não cumpriu suas obrigações em relação ao cessar-fogo no Líbano. O outro lado tinha a obrigação de fazer Israel respeitar o cessar-fogo, mas não tomou essa atitude. Se o outro lado se recusar a cumprir o que prometeu, o Irã vai responder na mesma medida. E é aí que está o ponto em comum. Deixa eu te mostrar aqui o comunicado original da Guarda Revolucionária Iraniana e repare nessa parte de baixo. Esse é o primeiro passo em resposta à violação do inimigo. Se a agressão continuar, os próximos passos serão planejados e executados para forçar o inimigo a cumprir seus compromissos.
Então dá para ver que pelo menos nesses dois pontos, seja a Guarda Revolucionária ou o corpo diplomático, eles estão alinhados. Ou seja, independentemente de o estreito estar ou não fechado agora, o lado iraniano parece deixar bem claro que vai continuar nesse caminho. Ou há cumprimento dos acordos, ou haverá consequências. Agora, uma coisa que a gente precisa observar do lado iraniano é que eles não costumam fazer muitas ameaças vazias. Algumas, sim, mas são poucas. Na maioria das vezes, quando disseram, se isso não acontecer, vamos fazer tal coisa, ou se aquilo acontecer, vamos reagir assim, eles realmente fizeram. Então, se algumas pessoas acham que eles não estão falando sério, que é só conversa, que só querem manter o estreito aberto para acabar com o bloqueio, mandar os navios, receber o dinheiro e voltar a vender petróleo no mercado internacional. Olha, eu acho que estão interpretando errado a situação. Porque, como a gente vem dizendo várias vezes, hoje mesmo vimos mais evidências disso. Existe uma disputa importante até mesmo dentro do lado iraniano. Ou pelo menos, parece que sim. Eu não tenho certeza de quão grande ela é em termos de porcentagem. Pelo que parece, os números ainda estão muito mais voltados para o lado diplomático, para o lado do processo. Mas há um grupo mais belicista dentro do Irã, inclusive dentro da Guarda Revolucionária, segundo relatos que eu tenho recebido recentemente de pessoas com conexões na região. Elas dizem que mesmo lá existe esse grupo mais voltado para a guerra, que defende uma postura prudente, longa e diplomática e tal, mas sem confiar nos Estados Unidos, embora também não queiram liderar com poder militar. Então existe esse conflito, esse contraste. Vamos ver se o estreito vai ser fechado. Mas se a gente acha que Israel pode simplesmente continuar lutando indefinidamente e sempre dizer, foi o Hezbollah que fez isso, e que nunca vai haver consequência nenhuma, eu acho que isso é se preparar para um fracasso. Porque me parece bem provável, bem claro, que o Irã está levando essas declarações muito a sério, e também o que eles dizem que vão fazer. Mesmo assim, e isso foi às 9h27 da manhã de hoje, em outra agência de notícias Fars, que é uma agência iraniana, eles confirmaram que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a delegação iraniana vai viajar para a Suíça para acompanhar e cobrar a implementação do acordo do outro lado. Ou seja, a diplomacia continua, mesmo com Israel ainda em combate, e com o próprio Netanyahu e seu gabinete resistindo às pressões do presidente Trump. Dá para ver que, apesar de tudo, as negociações vão seguir em frente. Então lembrem-se, todo esse memorando de entendimento foi feito para estabelecer um período de 60 dias de discussões. A gente já está dentro desses 60 dias agora. Acho que esse é o segundo dia de 60. O ponto principal é que durante esses 60 dias vão ter que acontecer negociações bem intensas. Só para ter uma ideia, o governo Barack Obama levou cerca de 2 anos para negociar o acordo nuclear, o JCPOA. E agora, a gente está tentando condensar esses 2 anos em 2 meses. E como a gente vai ver, tem muitos ventos contrários a isso. E hoje mesmo, a gente vai criar ainda mais resistência, dependendo de quem a gente vai mandar para conduzir essas conversas. Já falo mais sobre isso num instante, mas eu me adiantei um pouco aqui. Na verdade, vamos dar uma olhada. Aqui está o presidente Vance, o vice-presidente Vance hoje, falando também sobre a ida à Suíça e sobre como estão indo essas negociações. Os principais representantes do governo iraniano e também dos governos do Catar e do Paquistão estão chegando. Isso pode acontecer já amanhã, mas essas coisas sempre mudam um pouco. O Jared e o Steve estão lá no local há algumas horas, cuidando de alguns detalhes técnicos dessa negociação. Como vocês sabem, uma das prioridades que o presidente nos deu foi reabrir os estreitos. E isso já aconteceu. Ontem, a gente conseguiu tirar 16 milhões de barris de petróleo do Estreito de Hormuz. Esse é um recorde, até mesmo em comparado o período antes do início do conflito. Ok, calma.
A gente vai falar sobre o que você mencionou no começo em um segundo, mas ontem saíram 16 milhões de barris por dia. E isso é um recorde, mesmo antes da guerra começar. Vamos conferir os dados aqui. É tipo, vamos ver o replay, porque aqui está o replay instantâneo para ver se isso faz sentido. Isso vem do monitoramento do Estreito de Hormuz. O Irã disse no sábado que vai fechar o estreito por causa do que chamou de violações do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. No primeiro artigo do acordo, ficou estabelecido que o tráfego comercial no estreito começaria imediatamente, em até 12 horas. Os navios cruzaram a passagem na sexta-feira, ou seja, ontem. Os dados do Marine Traffic mostraram que 25 navios comerciais cruzaram o estreito na quinta-feira. Esse é o maior número desde abril. Mas antes da guerra, a média diária era entre 100 e 130 navios, variando dentro dessa faixa. Então, se o senhor disse que 12 deles passaram e que isso foi um recorde de transporte de petróleo, vai ter que me ajudar com a matemática aqui, senhor vice-presidente. Porque eu não estou entendendo como é que dá para chamar de recorde algo que representa cerca de 10% do fluxo diário de antes, quando antes passavam 100, 130 navios por dia. Então temos que considerar o número mais alto. O senhor disse que é um recorde. Então quer dizer que, de alguma forma, quando 130 navios cruzavam o estreito, eles transportavam menos petróleo do que 12 transportaram ontem. Vamos deixar isso por conta da exageração. Mas, poxa vida, vamos falar do que ele disse antes. Ele afirmou que vai para a Suíça nos próximos dias para fazer uma negociação. Mas quem está lá agora? Jared Kushner e Steve Witkoff. Tá de brincadeira? Pense em tudo o que é necessário para uma negociação desse nível dar certo. Lembra da primeira vez que os Estados Unidos e o Irã se reuniram nessa guerra? O lado iraniano levou, sei lá, umas 80 pessoas. Especialistas de todo tipo, técnicos, diplomatas de várias áreas e níveis de experiência, e por aí vai. Gente capaz de fazer o trabalho pesado da negociação, para definir nos detalhes o que pode ser acordado e o que não pode. E a gente tinha o Steve Witkoff e o Jared Kushner. E agora aqui temos o cara que está liderando isso, que vai comandar o processo, o vice-presidente Vance. Ele ainda vai falar mais uma coisa sobre esse assunto em um instante, mas vamos parar aqui por um momento. O Jared Kushner e o Steve Witkoff foram os dois que estavam conduzindo as negociações em fevereiro. Agora, se você esqueceu o que aconteceu alguns meses depois, foi quando na televisão, o Steve Witkoff principalmente, apareceu e disse com todas as letras que aquele pessoal não estava levando nada a sério. Na verdade, eles chegaram a se gabar de ter material nuclear suficiente para fazer 10 bombas. E eu pensei, é essa a sua jogada? É para lá que você está indo? E ele disse, claro que não podemos. E depois ele afirmou que eles estavam há uma semana, no máximo 10 dias, de ter uma bomba nuclear. Foi isso que ele disse, uma bomba nuclear. E aí, finalmente, e eu queria ter pensado nisso antes, eu adoraria mostrar esse vídeo para vocês, mas não consegui achar a tempo. Mas ele disse, com todas as letras, na televisão, olha, fomos até onde as negociações podiam ir. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para tentar resolver isso. Ficou claro que eles simplesmente não iam negociar. Foi isso que ele disse. Aí, no dia 27 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores de Omã declarou que no dia anterior, o lado iraniano tinha mudado de postura e dito sim, estamos dispostos a negociar. No dia 26, eu acho que também saiu uma notícia na CNN. E naquele momento, a Bazarakti estava dizendo que era o melhor acordo de negociação que eles tinham conseguido até então. As coisas estavam indo muito bem. Estávamos prestes a chegar a um acordo. E aí o ministro das Relações Exteriores de Omã disse, sim, de fato, temos um acordo em que eles terão enriquecimento zero, uma garantia de que não vão ter uma arma nuclear. E até o material reprocessado poderia ser reduzido com o tempo, até chegar a zero. Então não vai haver material reprocessado,
E também não vai haver reprocessamento. E eles também, pela primeira vez, foi a primeira vez naquele momento, colocaram na mesa até a possibilidade de falar sobre o apoio deles aos chamados representantes regionais, o que a gente chama de procuradores, o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Eles colocaram esse apoio na mesa e também colocaram na mesa os mísseis de longo alcance, dizendo que pelo menos iriam discutir o assunto. Era literalmente uma oportunidade de ouro. A gente jogou fora e seguiu em frente. Aí veio o Witkoff, mentindo para todo mundo diante das câmeras, dizendo como aquilo tinha sido ruim. E depois você vê o lado iraniano e o lado omanita, os intermediários, dizendo que tinha sido o melhor resultado que a gente tinha conseguido até então. E aí, fomos para a guerra. Esses mesmos dois caras, o Witkoff e o Kushner, agora são os principais negociadores dessa rodada. A gente está literalmente tentando desfazer isso. E lembra, o contexto todo aqui é que o lado iraniano disse que precisa ter os fundos descongelados logo de cara, precisa ter o alívio das sanções logo de cara, porque não há confiança. Esse é um dos grandes motivos pelos quais não há confiança, por causa do que aconteceu que deu início a essa guerra, sem falar na que começou a guerra anterior ou em várias outras coisas que vêm de antes. Dá para voltar até 2018, quando o presidente Trump acabou com um acordo que o nosso país tinha assumido, o JCPOA. E agora são esses os caras que vão liderar isso. Quer dizer, o que a gente espera que aconteça com isso? E se essas forem as pessoas escolhidas, em vez de alguém que seja realmente especialista em diplomacia, que entenda de assuntos iranianos, conheça a cultura do lado iraniano, tenha um profundo conhecimento da história e de todo o contexto, saiba como lidar com eles e entenda qual linguagem usar para que as palavras façam sentido para eles. Sabe, todo esse tipo de coisa, com conhecimento técnico e todos os fundamentos que a gente espera quando fala de sistemas de energia, de rotas no Golfo e tudo mais, isso deveria ser o mínimo exigido para começar um trabalho desses. Mas estamos começando com esses dois caras. E, infelizmente, o próprio J.D. Vance diz, olha, eu também não sou exatamente o cara mais qualificado para isso. Eu acho que vou partir em algum momento nos próximos dias. Mas você sabe, sempre tem essa dança delicada de coordenação e os protocolos diplomáticos. Para ser sincero com você, eu não entendo muito bem essas coisas. Nunca fui muito ligado a protocolos diplomáticos. Minha atitude é, vamos direto para o local e resolver os problemas de verdade. Mas eles querem fazer essa dança delicada. Os cataris e os paquistaneses querem garantir que a gente faça tudo do jeito certo. Então, eu estou tentando ser respeitoso. Dado meu cargo no último ano e meio, de repente, eu tenho que me preocupar com protocolos diplomáticos. De repente, eu tenho que me importar com isso. Cara, olha só, estão mandando dois caras que têm um histórico recente de diplomacia desastrosa, de mentir descaradamente na frente das câmeras. E pode acreditar, ninguém sabe melhor o quanto eles mentiram do que as pessoas que estavam do outro lado dessas negociações. E agora vão mandar esses mesmos caras de novo? Se já não havia confiança entre os próprios países, como é que você acha que esses caras vão conseguir negociar alguma coisa? Olha, o lado iraniano tá lá, eles sabem quem tá vindo, então vão conversar com eles, querendo ou não. Mas poxa, tenta ver isso do nosso ponto de vista. Estão mandando dois caras que não sabem nada sobre todos esses detalhes que eu acabei de mencionar. Você está mandando o chefe da equipe de negociação para conversar com um cara que, segundo ele mesmo disse hoje em público, não é exatamente um especialista em diplomacia. Olha, eu até dou crédito para ele por admitir isso, abertamente. Ele está pensando, bom, eu sou um cara inteligente, quero resolver isso logo e tenho a autoridade, presumivelmente, do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, não dá para imaginar alguém de nível mais alto. Nem é o secretário de Estado. É o vice-presidente do país. Isso mostra o quanto a Casa Branca quer que esse acordo saia. Mas, poxa vida,
Por que mandar alguém para lá que nem sabe direito o que está fazendo no nível técnico? Então, se o vice-presidente tem pouca experiência pessoal e, claramente, pouco conhecimento, preparo ou qualquer outra coisa relacionada a esse tipo de negociação de alto nível, por que não cercá-lo, pelo menos, de vários outros especialistas? Gente de alto escalão, com décadas de experiência. E tirar aqueles 2 caras do maldito avião. Nem mandem eles para lá, porque tudo que eles podem fazer é atrapalhar. Não tem nada de positivo que eles possam acrescentar. Nada. E se a ideia é garantir que tem alguém lá para representar o presidente Trump, essa pessoa é o J.D. Vance, não esses outros 2. Agora, lembra também, além do que eu já falei sobre as mentiras deles e tudo mais, na época também saíram relatos de que o Witkoff, especialmente, ficava tentando ligar para alguém. Para quem? Para o contato de confiança dele. E adivinha quem era? Benjamin Netanyahu. Então, da última vez, ele estava falando mais com Netanyahu do que com o presidente dos Estados Unidos. Isso já diz tudo. Se ele vai ou não falar com ele agora, nem importa. É aí que está a lealdade dele. Claro, ele tem uma lealdade pessoal muito forte ao presidente Trump, mas é dividida, não é única. A gente precisa de alguém ali que esteja totalmente focado de forma exclusiva nos interesses dos Estados Unidos. E, pelo que o J.D. Vance tem dito nos últimos dias, se distanciando bastante e até jogando uma certa sombra sobre Israel, é ele quem eu preferiria ver nesse cargo. De todas as pessoas que estão nessa mesa aqui, e eu incluiria o secretário de Estado Rubio nisso, é melhor mantê-lo longe do avião, porque as lealdades dele também são bem divididas. Agora, o J.D. Vance parece realmente ser alguém do movimento América em primeiro lugar. E é esse o cara que a gente quer para fazer isso. Mas, olha, esses outros 2 aí, isso vai causar problemas sérios. Então, não estou exatamente prendendo a respiração, achando que as coisas vão correr bem aqui na Suíça. Pelo menos não nessa primeira rodada. Vamos ter que ver como isso vai evoluir, porque o lado iraniano vai conversar com ele. Mas o que isso provavelmente vai fazer é piorar a nossa posição de negociação, por causa desses caras e do histórico todo. Eles provavelmente vão pedir uma concessão inicial bem maior do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala do programa nuclear, que é de fato o principal ponto aqui, tem várias questões envolvidas. Uma delas é o que vai acontecer com o Estreito de Hormuz depois desses 60 dias. Quanto dos fundos congelados vai ser liberado? Quando isso vai acontecer? Em que cronograma e com base em quais critérios? E aí, claro, vem a questão nuclear. O que vai acontecer com o material reprocessado? O que vai acontecer com a capacidade de enriquecimento deles? E o que eles precisam fazer para afirmar que não vão seguir com o programa nuclear? Essas são as grandes questões que precisam ser resolvidas aqui. E claro, o presidente Trump tem repetido que eles nunca terão uma arma nuclear em meio a tudo isso. Agora, isso nos leva de volta à época em que existia um acordo que realmente limitava o programa nuclear deles e que incluía uma declaração de que nunca produziriam nem buscariam uma arma nuclear. Você talvez se lembre disso. Era chamado de JCPOA. E, na verdade, esse é um ponto que o presidente Trump usa como uma linha de ataque separada, tentando convencer o público americano de que o que ele está fazendo agora, o que esse pessoal vai fazer na Suíça, é muito melhor do que o JCPOA. Eu já falei bastante sobre isso com você, mas ontem, numa entrevista ao Axios, o presidente Trump voltou a tocar nesse assunto. Sabe, eu ouço falar do JCPOA, aquele desastre nuclear do Obama, que foi terrível. Quando o Obama saiu, ele não atacou as forças armadas deles, não danificou a marinha, nem destruiu a força aérea. Eu destruí a força aérea deles. Eu acabei com as armas antiaéreas. Por isso a gente sobrevoava lá sem nenhum impedimento. A gente desligou todo o modo furtivo. Eles não podiam fazer absolutamente nada. Ele não fez nada disso. Não eliminou a liderança deles. Eu fiz isso 2 vezes e meia para ser exato. Ele não fez nada com o Soleimani.
Eu matei o Soleimani. E matei o Ayatollah, vários oficiais da Guarda Revolucionária. E infelizmente feri o outro Ayatollah. Sadly hurt the other Ayatollah. Certo, a gente vai falar sobre esse negócio de se gabar por matar pessoas daqui a pouco, mas primeiro vamos olhar as questões práticas. De novo, ele fala, eu destruí a marinha deles. E como sempre, toda vez que ele diz isso, a gente precisa corrigir os fatos. Não, você não destruiu. Você explodiu vários navios antigos, os combatentes de superfície clássicos que eles tinham, a maioria parada nos portos, nem estavam envolvidos nessa guerra. Você destruiu 158 deles, sim, mas são os milhares de lanchas rápidas e embarcações de ataque veloz que têm capacidade local de influenciar o tráfego marítimo, com mísseis que podem lançar dali, torpedos. Nada disso, quase nada disso foi atingido. Foram só alguns poucos. Provavelmente ainda há milhares no inventário. Então não, você não fez isso. E o segundo ponto que ele mencionou também precisa ser esclarecido. Quando ele disse que a gente destruiu a força aérea deles e a capacidade de defesa aérea, basta olhar para esse gráfico aqui e perguntar, desculpa, o que exatamente foi destruído? Porque essa é uma lista bem grande de aeronaves perdidas pelos Estados Unidos, só em 40 dias de guerra. Foram 40 e poucos, acho que 42 no total, danificados ou destruídos, vindos de um país que aparentemente não tinha defesa nem ataque aéreo. E talvez você tenha visto, saiu um tipo de documentário do lado iraniano essa semana, em que eles falavam sobre alguns desses caças mais antigos, acho que F-4, coisa dos anos 70, que voaram a uns 15 metros do chão. Eles deveriam voar, no mínimo, a 150 metros, mas estavam voando a 15 e foram atacar alvos no Kuwait logo no começo dessa guerra. Você lembra quando 3 caças americanos foram abatidos? E depois disseram que na verdade foi fogo amigo, que veio do Kuwait? Disseram que foi um disparo acidental, porque aparentemente por causa daqueles caças iranianos que estavam causando tanto estrago no solo, logo no começo do conflito, o lado kuwaitiano viu nossas aeronaves no ar e achou que eram iranianas, e acabou atirando nelas. Então, primeiro ponto, nossos aviões podem ser abatidos por várias coisas diferentes, e essa foi uma delas. Mas aqueles aviões voltaram, e obviamente os pilotos não morreram, porque estão ali nas câmeras falando sobre o que aconteceu. Então só esses 2 fatos já mostram como há uma certa exageração sobre a nossa capacidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de diminuir as capacidades do outro lado. Mas não dá para ignorar o gráfico, cara. É muita aeronave que foi totalmente derrubada por várias situações diferentes, e isso em apenas 40 dias. Dá quase uma por dia. Então dá para imaginar o que aconteceria se isso continuasse. E claro, a gente tomou providências, mudou as táticas por causa disso, passou a atacar mais alvos à distância para manter nossas aeronaves seguras. Mesmo assim, ainda perdemos muitas delas. Mas vamos falar de outro ponto que o presidente Trump está mencionando aí, porque ele está literalmente se gabando de ter matado várias pessoas diferentes. E ainda está diminuindo o presidente Obama, dizendo que ele não matou ninguém no Irã, de qualquer forma, e que isso foi um grande erro que ele cometeu. Ele diz, eu fiz, porque sou mais duro aqui. Mas escutem bem, pessoal, esse tipo de coisa tem um preço. Quando você se gaba de assassinar pessoas à torto e à direito, é da natureza humana. As pessoas não vão aceitar isso passivamente. A intenção do nosso lado é algo como, sabe de uma coisa, vamos matar um monte de gente, vamos assassinar essas pessoas. E se elas não fizerem o que a gente quer, as mortes vão continuar. A ideia é ir descendo a lista e eliminando todo mundo até que finalmente se rendam ao que queremos. Aí sim, paramos de matar e todos vivem felizes para sempre. Esse é o tipo de fantasia que a humanidade parece ter ao longo da história. Só que na prática, isso quase nunca dá certo. Você deve se lembrar, faz umas 2 ou 3 semanas, acho, que saíram algumas notícias dizendo que a filha do presidente, Ivanka Trump, teria sido alvo de uma tentativa de assassinato pelos iranianos.
Quem sabe se era verdade ou não, mas esse boato estava circulando. Diziam que tinham recebido informações de inteligência sobre isso e, claro, protegeram ela. No fim, nada aconteceu. Agora, eu espero sinceramente que continue assim. Eu não quero que nenhum membro da família do presidente Trump, nem ninguém mais nos Estados Unidos, seja assassinado. Mas, meu amigo, a gente está brincando com fogo quando acha que pode fazer o que quiser sem nunca haver consequência. Eu insisto muito nesse ponto. Há muito tempo a gente vem agindo como se não existissem consequências, porque simplesmente não acredita que possa haver. E em grande parte, por décadas já, desde o fim da Guerra Fria, realmente não houve. Agora, isso começa a mudar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um exemplo claro das consequências que estão começando a aparecer. E agora as pessoas estão realmente reagindo. Mas esse caso aqui tem suas próprias implicações. E eu temo que se continuarmos a usar o assassinato como ferramenta de política, sem piscar, sem nem pensar na moralidade ou na legalidade disso, em algum momento vai ser inevitável que alguém, uma vítima desses assassinatos, um familiar ou até um país, acabe tomando uma atitude de retaliação. Porque lembre-se, quando ele se gabou naquele vídeo de ter assassinado o líder supremo deles, não foi só o líder supremo que ele matou. Ele matou a esposa dele também. Ele matou a esposa do atual líder supremo, o neto do líder supremo e o filho do atual líder, Moshe de Bahamani. E não dá para simplesmente continuar matando todas essas pessoas e todos esses familiares. E depois, claro, teve os cientistas civis que a gente assassinou em grande número, especialmente em 2025 e durante a Guerra dos 12 Dias. Muitos civis, muita gente foi assassinada. Vários líderes militares foram mortos em seus apartamentos, junto com as famílias. Cara, não dá para continuar matando todas essas pessoas, seus familiares e civis, e achar que isso nunca vai voltar para te atingir. E agora ainda se gabar disso aqui. Dá para imaginar, se coloca nessa situação. Alguém assassinou um membro do seu país. E vamos deixar isso ainda mais pessoal. Um dos seus familiares foi atingido. E alguns dos familiares deles foram mortos no meio do tiroteio, ou pelo míssil que caiu e matou todo mundo. Então, alguns dos seus parentes, crianças, esposas, foram assassinados por essa outra potência estrangeira. Seja sincero, como você se sentiria com isso? Você ficaria tranquilo? Diria algo como, faz parte da guerra, é uma parte ruim, mas é assim mesmo, c'est la vie. Tipo, é o que acontece, não vou fazer nada a respeito. Ou você ficaria com os dentes cerrados, dizendo, eu quero justiça, eu quero vingança? Eu quero que eles paguem da mesma forma. Talvez agora eles não façam nada, porque tenho certeza de que a segurança está muito reforçada. Mas esse é mais um daqueles casos em que eu temo, as sementes foram plantadas e regadas com o sangue de pessoas que um dia vão se levantar e dar frutos amargos. Pode ser daqui a alguns anos, quando ninguém mais estiver prestando atenção, e de repente as pessoas começarem a ser assassinadas em retaliação. Quero dizer, isso é algo que já aconteceu muitas vezes ao longo da história humana. Milhares de anos de história humana. Eu duvido muito que essa dinâmica vá mudar agora. Vamos ver. Espero estar errado. Mas mais do que isso, eu espero que a gente reconheça o absurdo, a inutilidade e a imoralidade desse caminho e que pare com isso imediatamente, para que a gente pelo menos deixe de plantar novas sementes para o futuro. Agora, voltando ao acordo nuclear, o JCPOA. Gary, se você puder colocar isso de novo. É aqui que o presidente Trump está hoje em relação ao JCPOA, e ele continua falando sobre isso. Várias e várias vezes ele disse que o Irã, claro, foi completamente derrotado militarmente, porque, segundo ele, fui eu que fiz isso, o Obama não fez. Mas o Obama, segundo ele, só continuou dando bilhões em dinheiro vivo e nunca usou o nosso exército, que na época já estava enfraquecido, para fazer o que deveria ter sido feito, conter o maior patrocinador do terrorismo no mundo, o Irã.
Eles não tinham o menor respeito pelo Obama. Achavam que ele era como o sonolento Joe Biden, um líder fraco e ineficaz. E nisso, eles estavam 100% certos. O Irã fez o que quis, por 47 anos, até eu aparecer e mudar tudo isso. Claro, como ele acabou de dizer naquele trecho ali. Eu tô acabando com todo mundo que aparece por aqui. Mas olha, isso aqui não é o JCPOA. E deixando de lado o Truth Social e as declarações, é difícil até comparar as duas coisas. Mas o vice-presidente Vance também foi mandado para tentar convencer todo mundo nos Estados Unidos de que isso aqui não é o JCPOA. Na verdade, é muito melhor. The Obama nuclear deal allowed enrichment. O acordo nuclear do Obama permitia o enriquecimento. O nosso não vai permitir. O acordo do Obama deixava acumular material de grau militar. O nosso, na verdade, está levando à destruição desse estoque de material enriquecido. Então, há muitas diferenças. O acordo do Obama deu a eles mais de $1 bilhão de dinheiro americano. Este acordo dá a eles $0 de dinheiro americano. Ou seja, há várias diferenças importantes, mas eu acho que as mais relevantes são que estamos negociando a partir de uma posição de força e que nossos parceiros do Golfo adoram esse acordo. And the fact that our Gulf Coast partners love this deal. Okay. Do they love this deal, though? I think that they just want the thing off the table. Mas eles gostam mesmo desse acordo. Acho que eles só querem tirar isso da mesa. Lembra, já existia um acordo, não só o JCPOA, que fazia tudo o que ele está dizendo aí, com uma diferença. E ele tem razão, existe uma diferença. Ele diz que, bom, na verdade ele se enganou. Ele disse que aquele acordo não tratava do material reprocessado. Esse trataria. Não, 25 mil libras de material reprocessado foram retiradas do país como parte do JCPOA. As centrífugas deles foram reduzidas de forma significativa, então ficaram com bem menos. Eles só podiam reprocessar até 3,67%, o que é permitido pelo TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual nós somos signatários. E eles estão certos, e legalmente podem fazer isso, porque assinaram o maldito tratado. Agora você não pode simplesmente dizer, não me importo se eles assinaram um tratado, eu não gosto, quero que façam menos. Você pode querer isso o dia inteiro, mas então saia do tratado. Só não assine um tratado dizendo que vai respeitar esses termos, junto com todo mundo que também assinou, e depois volte atrás dizendo, esquece. Não dá para fazer isso agora. Você não pode dizer, eu não vou ceder nada, não vou mudar nada, mas ainda espero que vocês cumpram tudo o que está no tratado. Só que aquela parte que te beneficia, essa você não pode ter. Então é isso. Segue em frente. As coisas não funcionam assim. Então, se essa equipe que vai para a Suíça acha que vai conseguir algo assim, é quase certo que não vai haver acordo. Na verdade, eu posso dizer que as chances de chegarmos a um acordo nuclear tão bom quanto o que estava na mesa em 26 de fevereiro, quanto mais o que foi feito com o presidente Obama, são praticamente uma fantasia. Eu simplesmente não vejo nenhuma chance, porque a gente não tem a influência necessária para forçar isso. O presidente Obama, naquela época, tinha poder de pressão com as sanções. E olha, tem um ponto importante aqui que precisa ser entendido. Muita gente em Washington acha que sanções são como um taco de beisebol e que basta bater com ele até o outro lado se render. Mas as sanções são realmente úteis quando são suspensas ou retiradas. O que você quer fazer e o que as torna eficazes é impor as sanções e dizer, se você mudar esse comportamento aqui, então nós vamos te dar o benefício, vamos retirar essa sanção e você pode continuar fazendo negócios. Assim, você cria um incentivo para o outro lado cumprir o que foi combinado, porque ele tem algo a ganhar com isso. Tem que haver troca. Não dá para só exigir e tomar. Simplesmente não funciona assim. A gente está vendo isso na prática agora. Então, o que o governo Obama fez foi suspender as sanções e liberar parte desses ativos congelados. E, aliás, essa história de que aquele dinheiro era americano é totalmente falsa. Não era. O que aconteceu foi o seguinte.
Existiam alguns contratos, eu não sei quantas pessoas sabem disso, que tinham sido assinados até 1979 e não tinham sido totalmente cumpridos. Mas por causa da guerra e das sanções que o Carter impôs, tudo aquilo ficou congelado. Então, o que o Obama fez foi dizer, nós vamos liberar. E se eu não me engano, o valor era de 400 milhões de dólares em dinheiro iraniano, que eles já deveriam ter recebido. E nós vamos liberar esse montante. E aí, por causa de todos aqueles anos em que o dinheiro ficou nos bancos, ele acumulou juros. Acho que isso chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que explica o total de 1 bilhão e 700 milhões que também foi liberado. Eram juros iranianos, acumulados sobre dinheiro iraniano. Nunca foi o nosso dinheiro. Então, como o presidente Trump disse há alguns dias, esse descongelamento de ativos vai ser, bem, era dinheiro dos iranianos, de qualquer forma, a mesma situação lá. Foi isso que o presidente Obama fez para conseguir o acordo. E deu certo, depois de negociações longas e difíceis, que duraram 2 anos, com todos os especialistas necessários e tudo mais. Foi o que a gente conseguiu no fim, e não precisou ir para a guerra por causa disso. E na verdade acho que foi só ontem que o próprio presidente Obama foi perguntado sobre como ele vê a situação atual. Fico muito feliz em ver um cessar-fogo e espero de verdade que ele se mantenha. Mas quanto ao motivo original dessa guerra, havia um acordo em que o Irã tinha se comprometido a não desenvolver armas nucleares. Essa administração, ou uma versão anterior dela, saiu do acordo, o que acabou levando o Irã a ampliar sua capacidade nuclear. Agora, travamos uma guerra, gastamos bilhões e bilhões de dólares, colocamos uma pressão enorme sobre as nossas forças armadas. Muita gente morreu. E parece que estamos de volta ao ponto em que estávamos antes de a guerra começar. Talvez até um pouco pior. Olha, você sabe, o presidente Trump nunca hesita em pegar um taco de beisebol e atacar o nome do Barack Obama, acusando ele de todo tipo de coisa. E isso não é retribuído, porque na verdade o presidente Obama até foi bem contido nisso. A situação é um pouco pior. Na verdade, é muito pior agora. Essa guerra toda foi a gente que começou, e agora estamos tentando voltar para algo que chegue perto do que tínhamos em 2015 ou em 2018, quando o presidente Trump se retirou pela primeira vez. E ainda menos do que o que ele tinha conseguido, de forma quase milagrosa, no dia 26 de fevereiro deste ano, o que a gente também acabou jogando fora. O presidente Trump jogou fora 2 vezes acordos que teriam dado a ele um enorme sucesso. Esses acordos teriam ajudado a gente a chegar a um ponto em que poderíamos ter normalizado as relações com o Irã, o que teria garantido nossos interesses, os interesses de Israel, e teria beneficiado todo mundo na região. Em vez disso, escolhemos a guerra. E agora estamos um pouco piores, Sr. Obama. 13 americanos morreram, cerca de 400 ficaram feridos, mais de 40 aeronaves foram danificadas ou destruídas, mais de 20 bases foram danificadas ou destruídas e em grande parte já abandonadas. E até agora, isso já nos custou algo em torno de 100 bilhões de dólares. E claro, a questão mais importante, o Irã sai com o controle do Estreito de Hormuz. Ninguém vai tirar isso deles, nem por via diplomática, nem militarmente. Eles vão recuperar parte dos ativos congelados, coisa que nunca teria acontecido se o acordo tivesse sido fechado em fevereiro. Também vão ter alívio nas sanções, o que não teriam conseguido com o acordo que estava na mesa em fevereiro. Então sim, olha, isso é bem pior. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então dá uma força pra gente. Se inscreve, curte e manda isso pra alguém que você gosta.